Esse é o vídeo de apresentação da implementação do algoritmo de equalização do histograma da matéria de processamento de imagens na UFT do período 2020/2, matéria ministrada pela professora Glenda Botelho, e está mostrando a nossa implementação do algoritmo de equalização do histograma, que, como no próprio slide da aula já nos mostra, que é basicamente pegar um histograma que está muito concentrado e dividir esses valores dos tons de cinza em melhores espaçamentos, a fim de deixar a imagem mais nítida. Temos a fórmula e os passos para a implementação do histograma. Bem, vamos para o algoritmo. Nosso algoritmo, a gente começa... Primeiro a gente vai estar fazendo ele em Java, e aqui a gente vai ter alguns métodos que vai ser a parte do nosso algoritmo. A primeira parte a gente vai ter que abrir uma imagem, então temos um método apenas para retornar uma imagem que a gente vai ler. Logo em seguida temos um método que calcula o nosso histograma RGB, que consiste em criar um vetor de tamanho de 256 do histograma, onde a gente vai estar percorrendo toda a imagem, recebendo seus valores RGB, que depois vamos pegar cada valor desse RGB, a gente vai dividir nas três matrizes, porque se trata de uma imagem possivelmente colorida. Então a gente vai ter que ter a matriz vermelha, a azul e a verde. Então, para calcular o nosso histograma, a gente recebe esses três valores, essas três matrizes, divide por 3. E com isso a gente faz uma flag no nosso histograma, marcando quantas vezes aquele pixel repete. Então, aqui a gente já está montando o nosso histograma, que ao ler uma imagem, ele vai estar nos retornando um resultado parecido com esse. Só um segundo. Que é o vetor onde cada cor ocorre tantas vezes. Com isso, ele vai nos retornar esses dados, que transformados em gráficos temos isso aqui. Esse primeiro histograma, que é o histograma inicial. Após isso, no nosso algoritmo, a gente tem um método que calcula o histograma acumulado. Ele basicamente faz aquela somatória com o termo anterior e acumula entre ele durante todo o tamanho do nosso histograma. Então, ele inicia já na sua posição 0 do vetor e depois percorre todo o histograma, atribuindo ao vetor o valor do histograma mais a posição anterior do acumulado. Então, ele basicamente só faz para a gente uma somatória. O nosso próximo método, ele retorna apenas o menor valor dentro do histograma, e ele vai ser utilizado para a gente no próximo método, que é o que vai calcular o nosso mapa de cores dentro da imagem. Então, vamos ter um mapa de cores de tamanho 256, e com isso a gente vai receber o nosso acumulado, com um método que a gente vai chamar lá em cima, o nosso menor. O parâmetro da nossa função é o histograma, e a quantidade de pixels que vão compor a imagem. Com isso a gente roda um laço que vai percorrer todo o nosso histograma, e para cada posição do nosso mapa de cor a gente vai receber, através da fórmula, a gente já vai estar arredondando, que é o valor do acumulado menos o nosso menor valor dentro do histograma, dividido pela quantidade de pixels menos o menor valor dentro do histograma, tudo isso vezes 255. Com isso, dentro da nossa própria linguagem Java, a gente já vai ter as cores, para que a gente possa depois, no nosso método de equalização, atribuir na nova imagem já equalizada. Então ele retorna apenas o nosso vetor com todas as nossas cores que a gente vai estar utilizando no método a seguir, que é a equalização. Nele a gente passa uma imagem como parâmetro, o nosso histograma recebe o valor do nosso método citado lá em cima, que é o nosso histograma, e embaixo temos o nosso mapa de cor, que foi comentado anteriormente, que recebe o nosso histograma e o tamanho da imagem, no tamanho de um vetor. A gente vai criar uma nova imagem, que essa nova imagem a gente vai estar já
passando o tratamento a ela, então no final a gente vai ter a nossa imagem equalizada. Então a gente vai percorrer toda a imagem, resgatando a cor RGB de cada pixel. E para cada pixel RGB a gente vai separar entre vermelho, azul e verde, para que a gente possa operar em cima das 3 matrizes de cores que a gente tem na imagem. Porque no caso de uma imagem preto e branco, a gente trabalharia com os tons de cinzas. Numa imagem colorida, a gente deve estar trabalhando com o verde, o vermelho e o azul. Então com isso a gente vai recebendo o nosso mapa de cor já na posição de cada cor que a gente recebeu. E com isso a gente cria já a cor agora já juntando as nossas 3 matrizes, ou seja, a gente já agora separou ela, recebeu a posição do novo valor através do nosso mapa de cor, e com isso a gente cria uma nova cor já inserindo na imagem equalizada, que já é a nossa imagem resultante. Com isso a gente finaliza todo o laço e retorna a imagem já equalizada. Na função a seguir a gente só tem um método que vai imprimir num TXT todo o nosso histograma. Ele vai servir para a gente estar utilizando para escrever o nosso TXT com o histograma antes e depois de estar equalizado. E aqui embaixo a gente apenas cria uma imagem resultante com base na nossa imagem já tratada. Após isso a gente cria um método run para poder já executar todas as funções que a gente vai estar precisando, e com isso depois a gente só chama ele lá na main. Aqui no nosso método run a gente vai estar abrindo a imagem, e depois a gente vai estar criando já a imagem equalizada, que vai receber o nosso retorno lá da função de equalização. Com isso a gente tem 2 impressões do histograma. O primeiro, o histograma inicial, e o segundo, o nosso histograma equalizado. E por fim a gente acaba criando a imagem resultante. Vou estar mostrando o nosso resultado. Primeiro a gente vai estar utilizando nossa imagem 2, que seria essa imagem que já tem lá presente no slide da matéria. Então essa imagem a gente quer fazer uma equalização dela. E ao executar, a gente conseguiu aqui a build. Vou estar mostrando para você primeiro o nosso histograma inicial, que é esse aqui. Eu vou estar colocando ele no Excel para a gente poder gerar o gráfico, assim fica mais fácil visualizar. Com isso, a gente tem o nosso histograma inicial, e com o nosso outro TXT temos o histograma equalizado, que já é ele todo tratado através do nosso algoritmo. Vou estar jogando ele aqui também no Excel, para ficar mais fácil a visualização. E aqui a gente tem o nosso histograma equalizado. Tá. Voltando à nossa imagem inicial, que foi essa, teremos a nossa imagem resultante, que é a imagem já com a equalização tratada. Então, à direita temos a imagem inicial, e à esquerda a gente tem a imagem já equalizada através da nossa implementação. Fazendo com uma imagem colorida, que seria essa, a gente vai ter um resultado também, porque nosso algoritmo está tratando tanto imagens em preto e branco quanto imagens coloridas. Mudei o parâmetro aqui no nossa implementação para poder passar uma outra imagem. Ao executar, vamos observar primeiro o nosso histograma. Então, vou pegar esses dados e vou jogar eles no gráfico para a fim de facilitar a nossa visualização. Aqui a gente tem um histograma inicial. E aqui nós temos o nosso histograma equalizado. Como pode ver, no primeiro histograma a gente teve
no pixel de cor 97, quase 50 mil incidências. Porém, com isso, o nosso algoritmo equalizado, conseguimos distribuir maior na gama de cores, porém ainda temos alguns picos com quase 70 mil pixels de uma cor só, que no caso do nosso valor aqui próximo a 81. Vamos à imagem. A nossa imagem inicial é essa, e a imagem resultante desse tratamento se torna essa. Então, novamente, à direita temos a imagem inicial e à esquerda temos a imagem equalizada. Ou seja, a gente está utilizando o Excel apenas aqui como um auxílio para mostrar o nosso histograma de forma gráfica. Assim como acontece no nosso slide da matéria, a gente tem aqui um histograma mostrando as incidências. Então, o nosso código simplesmente consiste em pegar esse histograma de qualquer imagem, gerar um histograma equalizado e por fim a gente salva eles em 2txt e depois cria a nossa imagem já equalizada. Do mais é isso. Obrigado.